Olá pessoal, que Deus abençoe a todos. Você que já faz parte do canal, que Deus te abençoe. Você que não faz, se você quiser se inscrever, se você quiser comentar ou dar seu like, será de grande ajuda. A sua audiência é muito importante, né? Com esse canal que eu estou começando, eu preciso de 1000 pessoas para poder fazer uma live, né? Então eu conto com a sua presença aqui, né? E eu queria falar hoje do mundo que nós vivemos, né? O mundo caótico que nós vivemos, o mundo injusto, o mundo que insiste em fazer o errado, o mundo que é pirracento, né? O mundo que vive prostrado, né? Aos pés do diabo. A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno, né? E que o príncipe desse século cegou o entendimento das pessoas. Hoje em dia, a maioria das pessoas não sabem o que é justiça, né? O que é fazer justiça? A justiça, segundo a Bíblia, a justiça do homem não opera a justiça de Deus. E segundo a Bíblia, a justiça do homem é como trapos de imundície, né? Segundo a palavra de Deus, o justo viverá pela fé, né? E a oração do justo muito vale nos seus efeitos. A Bíblia fala também sobre o justo, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, né? Em algumas versões do justo, né? A Bíblia fala que o justo será como uma árvore plantada junto às águas, em cujas folhagens não secam, não cai, que dá o seu fruto na estação própria. A Bíblia fala que o justo, por ele ser justo, até sua cama é afofada no dia da sua doença, da sua dor, da sua tristeza, né? A Bíblia fala que o justo, ele passa por muitas aflições, mas o Senhor livra o justo de todas as suas aflições, né? E hoje em dia tudo que nós vemos na cidade, no estado, no país é a injustiça, né? As pessoas, elas querem resolver as coisas fazendo injustiça, né? As pessoas querem resolver um problema cometendo delitos. A pessoa, ela quer pagar uma dívida através de trazer outra dívida. A pessoa, ela quer pagar o mal com o mal, né? A pessoa quer fazer justiça com as próprias mãos. Então o ser humano hoje em dia, ele está agindo de um jeito que para ele o mais importante é fazer a vontade dele, mesmo que seja algo injusto, né? Se a Bíblia fala que a minha justiça é como trapos de imundície, então imagine o que é a pessoa ser injusta diante de Deus, né? Eu falo isso para todas as classes sociais, para todas as pessoas de todos os sexos, até esse terceiro sexo que querem forçar a gente a aceitar, né? Então, a todos, ao rico, ao pobre, a todas as pessoas, porque o que acontece? Nós somos vítima do desejo de quem está no topo da pirâmide. Nós somos vítima da vontade de pessoas que às vezes a gente nem conhece, que geram problemas, que geram guerra, que decidem quem deve viver, quem deve morrer, que decide quem deve ser rico, quem não deve, que decide quem deve ganhar a Copa e quem não deve do mundo, entendeu? Existem poderes que decidem, né? Que decidem que o Brasil tem que ficar sempre na situação difícil. E isso é injustiça, só que essas pessoas, elas demonstram uma capa de pessoas justas, de pessoas boas, né? Por exemplo, a gente vê várias coisas acontecendo com a igreja, a gente sabe que a igreja erra, as pessoas da igreja pecam, mas um pecado não pode permitir que o outro seja correto. Isso não dá direito de a gente ir para a internet, né, e começar a jogar todo o nosso ódio, toda a nossa frustração em cima daquela pessoa. Mas a Bíblia, ela fala: bem-aventurados sois vós quando sois perseguidos, injuriados, difamados, quando falam mal de vocês por causa do meu nome.
né? Então, existe muita coisa errada na justiça do homem hoje. Hoje em dia, amados, é difícil a gente saber quem é justo. Às vezes uma pessoa de cara boa, ela faz injustiça feia contra os outros. Ela trai, ela discrimina, ela ofende, ela humilha. Porque isso aí faz parte também da natureza do ser humano, né? O ser humano tem essa natureza adâmica, né? Essa natureza ruim que leva ele a ser assim. E tem aquelas pessoas que já são religiosas, são cristãs que agem assim ou pior do que isso, porque são pessoas que não desistiram ainda de ser quem elas eram. Tem, para você ter uma ideia, tem pessoas hoje em dia que acham que pecado é só ser homossexual, pecado é só se prostituir, pecado é só vender droga ou matar. Mas se você andar na Bíblia, você vai ver que todos os pecados são injustiça, né? Eles não cabem dentro da justiça. E lá em Tiago fala o seguinte, que não pode jorrar água boa de uma mesma fonte, ao mesmo tempo que sai uma água ruim, né? Então nós precisamos entender o seguinte, que tudo que está acontecendo na Terra é fruto dessa natureza adâmica ruim que o homem tem. E o único que pode vencer essa natureza adâmica é Jesus, através do seu Espírito Santo, entendeu? Nós precisamos confessar Jesus e reconhecê-lo como Salvador, né? E aí nascer de novo. Aí essa natureza má, ela vai embora, mas sempre ela tem vontade de voltar, ela vai sempre lutar, né? Para voltar. A ruindade sempre vai voltar, sempre vai querer voltar. Então nós precisamos entender, amado, que a justiça, ela pertence a Deus. E nós devemos ser justos. Até quando você se vinga de alguém, você tem que ser justo, porque isso pode trazer uma maldição muito grande sobre a tua vida. E a pior maldição não é morrer, é você adoecer, ficar numa cama, você pagar de forma lenta, né? A gente vê injustiça em todos os segmentos da sociedade, né? A Bíblia fala que ao se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ou de quase todos se esfriaria. Então não é de se admirar, amados, que a gente vê que as pessoas elas estão muito voltadas a si mesmas, de ter uma satisfação pessoal, de ter uma alegria momentânea, porque a gente vive num mundo hoje onde o sistema diz que a gente tem que beber Coca-Cola, né, usar Nike e andar de Land Rover, né? Isso pira a cabeça do jovem, né? O capitalismo, ele tem o seu lado cruel, né? Seu lado ruim. Muitas pessoas, elas querem isso, mas elas nunca vão ter. Muitas pessoas jovens olham para o seu pai e vê que o seu pai fracassou, porque ele não bebe Coca-Cola todo dia, porque ele não anda de Land Rover, porque ele mora num casebre ou num barraquinho de fundo. Então, os valores foram invertidos e essa justiça que é pregada, entendeu? Que é pregada no mundo de pessoas certinhas que querem salvar o mundo, que querem livrar as pessoas do mal. Muitas vezes as pessoas boazinhas estão pior do que os bandidos, estão pior do que os traficantes. E muitas vezes eu falo sem medo de errar, que quando essa pessoa vai ser assaltada que a arma dispara, às vezes a pessoa não quer disparar, às vezes dispara porque Deus permite que dispare, porque às vezes você, com uma índole boa, que você diz que tem, né, entre aspas, né,
você acaba sendo muito perverso e covarde, desejando a morte das pessoas, querendo que as pessoas sejam destruídas sem mais nem menos, né? A Bíblia fala que no último dia o justo vai se apertar para entrar na porta. E aí o texto pergunta: aonde ficará o ímpio? Aonde ficará a pessoa que só sabe fazer mal, só sabe falar mal, só sabe maldar, só sabe criar situações ruins para os outros? E tudo por motivo de inveja, ciúme, medo, raiva, ódio, vontade de ser aquilo que a pessoa não é, entendeu? Então nós precisamos entender o seguinte, que se nós somos de Deus, nós precisamos desapegar das coisas. Você pode ser rico, você pode ter muita coisa, mas você tem que amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então é isso que eu tenho para falar, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Participe dos meus vídeos, me dá uma força que eu preciso de 1000 pessoas para poder eu fazer live, né? Então eu preciso da sua ajuda, que você, se você puder compartilhar esse vídeo no seu MSN, no seu Instagram, viu? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nós temos que ser justos e amar a Deus.